Graça e paz, igreja, amém? Ih, tá fraquinho, amém? Amém? Amém, aí eu gostei. Abra sua Bíblia no Salmo de número 122. Amém. Meu pedido a Deus é que essa palavra fale com vocês tanto quanto falou comigo. Salmo de número 122, amém? É um salmo conhecido, nós vamos ver o contexto histórico, depois a aplicação prática, a transformação através de Jesus Cristo. Creio que vocês vão ser muito edificados. Conecte-se com Deus, não deixa que nada disperse a sua atenção, porque a palavra de hoje é alimento para as nossas vidas, amém? Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos repetir só o versículo primeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Graças a Deus. Pode tomar seus assentos? Pode deixar a Bíblia aberta, que à medida que eu for falando, você vai passando pelos versículos, né? O tema que nós estamos trabalhando nesse mês na igreja é ser discípulo, é fortalecer a unidade da igreja. Essa semana nós estamos comemorando 16 anos de Assembleia Sol da Justiça. E eu quis trazer uma palavra, uma mensagem que trabalhasse temas como membro da família de Deus, unidade, comunhão, né? Estarmos ligados a um só corpo, sermos igreja de Cristo, para que nós entendamos por que nós nos alegramos tanto em pertencer a uma igreja e fazer parte desse corpo, né? Que o Senhor nos deu. Se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, seria a alegria de pertencermos à família de Deus e podermos servi-lo com nossos irmãos em amor. A alegria de nós pertencermos à família de Deus e podermos servi-los com nossos irmãos em amor. Qual que é o contexto histórico do Salmo de número 122? Eu vou passar por esse contexto histórico, vou trazer a aplicação a partir da vinda de Jesus, e aí eu vou unir tudo numa aplicação prática para a gente, só para vocês entenderem como é que eu vou caminhar nessa noite. O Salmo de número 122 é um cântico de peregrinação, também chamado um cântico de romanagem, cuja autoria ela é atribuída a Davi. Ele era cantado pelos peregrinos judeus todas as vezes que eles se deslocavam para Jerusalém. Quando eles saíam das 12 tribos de Israel para a capital do reino, para Jerusalém, para celebrar as 3 principais festas da lei mosaica: Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. Pelo menos uma vez por ano os judeus tinham que estar presentes nessa festa. Enquanto eles peregrinavam, eles cantavam esses louvores a Deus, esses cânticos de romanagem, que eram cânticos espirituais que expressavam a experiência que eles tinham ao longo da caminhada e em Jerusalém. Dentre esses cânticos de romanagem, nós encontramos o Salmo de número 122, que a ideia principal é trazer justamente a alegria que eles sentiam em se deslocar, em peregrinar até Jerusalém, para estar na casa do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, né? E a alegria que eles tinham de ter comunhão com aqueles que também peregrinavam naquela direção. E essa satisfação que eles tinham na peregrinação, ela não é limitada apenas ao Salmo de número 122. No cântico também do Salmo de número 84, eles expressam o contentamento e a alegria que eles tinham nessa procissão. Nele o salmista declara: os tabernáculos de Deus eram amáveis e sua alma suspirava e desfalecia na presença do Senhor. Que um dia na casa do Senhor valia mais do que 1000 dias. Biblicamente, meus irmãos, o que é alegria?
é um estado de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo, fruto da atuação direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e que revela que as nossas afeições, as nossas expectativas estão corretamente depositadas nele, na sua vontade e no seu propósito. A alegria não é circunstancial, a alegria é um modo de vida. Eles se alegravam por ir para o encontro de Deus, né, na casa de Deus, e por estarem em comunhão com os demais irmãos. Jerusalém era a cidade de Davi, havia sido conquistada por Davi e estabelecida como a capital de todo Israel. Muito tempo antes, Deus havia dito para Moisés que quando o povo entrasse na terra prometida, ele escolheria um só lugar para ser adorado. Somente um lugar. Naquele tempo onde deuses pagãos eram adorados em vários outros lugares, Deus estabeleceu que seria adorado em apenas um lugar, porque Ele estava acima de todas as coisas. Ele não se dividia entre montes, vales, rochas, qualquer outra coisa que os outros deuses eram adorados. Ele era adorado em um só lugar, e esse lugar estabelecido foi Jerusalém. Em Jerusalém foi o lugar determinado, só poderia ser adorado em Jerusalém. Foi para onde o tabernáculo e a arca da aliança foram levados, no Monte Sião. Para vocês entenderem que lá em Jerusalém representava a presença de Deus, porque a casa de Deus estava estabelecida naquele lugar. Amém? Ela era estabelecida num lugar alto, cercada por muros, cheia de portas que eram guardadas, através das quais os peregrinos tinham acesso à cidade. Por isso que no versículo 2 ele fala: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Então ela tinha várias portas que eram guardadas, por onde os peregrinos tinham acesso à cidade. Eles a declararam como uma cidade bem sólida. Sólida no sentido de que Jerusalém era aconchegante para recebê-los, mas que também tinha essa unidade que eles esperavam a partir do momento da peregrinação, quando eles se deslocavam para adorar a Deus. Portanto, de Jerusalém saía justiça, né? Porque tinha a presença de Deus, porque era estabelecida a casa de Deus, mas também saía justiça, porque o trono de Davi estava estabelecido em Jerusalém também. E eles se alegravam para irem, né, à casa de Deus, para cultuarem a Deus, para estarem em comunhão, porque eles sabiam que a presença de Deus estava estabelecida naquele lugar, amém? Ainda que eles tivessem que percorrer grandes distâncias, ainda que fosse difícil a locomoção, eles se alegravam. É por isso que o salmista fala: alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma expressão de alegria com um convite que foi recebido e prontamente aceito. E a primeira reflexão que a gente traz, né, a gente pode pensar nessa noite, é que eles tinham a oportunidade de adorar a Deus apenas 3 vezes ao ano, nas festas, em condições muito mais difíceis que as nossas, porque percorriam grandes distâncias vindos das 12 tribos de Israel. E nós temos a oportunidade de adorar a Deus todos os dias que nós quisermos. E muitas vezes nós não nos alegramos por isso, mas nós achamos enfadonho. É muito culto, é muito ensino, é muito curso. Meus irmãos, é privilégio para a gente estar aqui. É privilégio nós estarmos na casa do Senhor, que nós nos alegremos pela oportunidade de adorar a Deus. E por eles se alegrarem, eles rendiam graças a Deus. Como que eles rendiam essas graças? Cantando louvores, né? Por meio dos levitas, corais de músicas, levando seus dízimos e ofertas, ofereciam sacrifícios, né? Para o perdão dos seus pecados. Eles ofereciam, né? Eles rendiam graças ao Senhor através disso. E veja que nos versículos de 6 a 8... esse amor que eles tinham pela casa do Senhor e pela comunhão com seus irmãos é o que motiva eles declararem o que de fato eles ansiavam para Jerusalém e para os membros. Olha o que ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam,
reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço que haja paz em ti. Aquele tempo era um tempo de guerras. Davi era guerreiro. Por muitas vezes ele precisou defender Jerusalém de ataques adversários. É por isso que eles clamam para que haja paz em Jerusalém, paz de Jerusalém com outras nações, mas ele pede também para que haja paz dentro do palácio, né? Dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque eles entendiam que somente em paz eles poderiam ter liberdade de poder adorar a Deus. Aleluia! Não só paz, mas eles pedem prosperidade, ansiando que todos fossem prósperos e abençoados, incluir no reino de Davi, teus palácios, porque eles entendiam que se Deus abençoasse todo Jerusalém, incluir no reino, os seus súditos também seriam abençoados. E depois desse clamor que eles fazem, né, que os peregrinos fazem, orai por Jerusalém, né, que a prosperidade alcance Jerusalém. No versículo 9, ele encerra com uma decisão: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Movido pelo amor que ele tinha pela casa do Senhor, ele decidiu não só orar, mas buscar pelo bem daquela casa. O que significava esse buscar o bem? Orar por ela, buscar orações se fosse preciso, protegê-la se fosse necessário, defendê-la, contribuir financeiramente por meio de dízimos, de ofertas, né, que eles juntavam ao longo de todo aquele tempo que eles estavam fora daquele lugar. Em uma aplicação prática para os nossos dias de hoje, aprendamos com os nossos irmãos peregrinos. O que deve nos motivar à casa do Senhor é o nosso amor a Deus e nosso amor em comunhão com os nossos irmãos. E nós devemos clamar a Deus, pedir a Deus para que haja paz dentro da casa de Deus e para que haja prosperidade. E não só isso, nós devemos nos comprometer a buscar o bem da casa do Senhor. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Trazendo todo esse contexto histórico, eu quero trazer a aplicação para os dias atuais, para você entender por que eu trouxe essa palavra na semana de comemoração do aniversário da igreja. Meus irmãos, Jerusalém ainda existe, mas o tabernáculo e a arca não mais. Os altares e os sacerdotes também não. Não há um só lugar que nos limite a adorar a Deus. Porque 800 anos depois que esse salmo foi escrito, veio Jesus, o ponto central da nossa salvação, o cumprimento das promessas de Deus. Jerusalém deixou de ser o foco central de adoração e Cristo passou a ser. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Jesus, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. O próprio Jesus declarou isso quando ele conversava com a mulher samaritana. Em João 4, a partir do versículo 20, ela questiona: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo, presente no meio de nós, encarnado, ele passou a ser templo, santuário do Deus vivo no meio do seu povo. Aleluia! Ele mesmo se declarou como templo, como habitação de Deus. Em João 2, 19 e 21, quando ele conversa com os fariseus, que ele fala: destrua esse templo e eu reerguerei em 3 dias. E os fariseus perguntam para ele: mas construído em 46 anos, você vai reerguer em 3 dias? E a palavra fala, eles não estavam falando do templo de Salomão como eles pensavam, mas ele estava falando do seu corpo. E sabe o que é mais glorioso disso? Meus irmãos, nós estamos ligados a Cristo Jesus, numa união espiritual indissolúvel, porque a palavra de Deus fala que nós somos membros
do corpo de Cristo em que Ele é o cabeça. E se Ele é templo do Espírito, é por isso que por extensão nós somos templo do Espírito. É por isso que o Espírito do Santo de Deus habita em nós. É por causa de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E o apóstolo Paulo declara isso em Efésios 2, 17 ao 22. Presta atenção como é linda e rica essa passagem. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Presta atenção na mudança da sua identidade. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Presta atenção nessa última frase que eu vou repeti-la daqui a pouco. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, não é separado. Neles também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada do Espírito. Aleluia! Seguindo esse entendimento, a partir de Jesus, então, Deus não se limitou mais a Jerusalém, mas Deus habita em nós, porque nós somos extensão de Cristo Jesus, nós estamos ligados a Ele. A casa de Deus antes, que abrigava o tabernáculo, a arca da aliança, a partir de Cristo Jesus é chamada de igreja. Aleluia, do ponto de vista espiritual. E ela está assentada sobre a pedra angular, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Foi porque Cristo veio que ela está assentada. Paulo mesmo descreve em 1 Timóteo 3,15 como a casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O uso da expressão casa por apóstolo Paulo, do grego oikos, é comum na sua escrita e representa a igreja como a família de Deus, a união dos membros que compõem o corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça. E a expressão que ele usa, igreja do Deus vivo, destaca a igreja como um ajuntamento, uma assembleia, do grego eclésia, dos membros que creem em Cristo, em que Deus claramente manifesta a sua presença. Então, biblicamente, por meio de Jesus, nós somos templo do Espírito, mas nós também somos a família de Deus, aleluia, a qual é formada por membros que estão unidos no mesmo corpo, em que Cristo é cabeça, mas também é pedra angular. E por que eu trouxe essas verdades? Por que nós precisamos saber disso, meus irmãos? Porque nós precisamos entender claramente o propósito de Deus para cada uma delas. O fato de nós sermos templo do Espírito, habitação do Santo Espírito de Deus, por extensão de Cristo Jesus, não nos desobriga a servi-lo e a adorá-lo sem que haja comunhão entre nós, porque Deus não nos chamou para andarmos só, aleluia, como o apóstolo Paulo mencionou, que nós lemos no versículo anterior, nós estamos sendo edificados juntos com os outros para sermos morada de Deus no Espírito, aleluia. Deus nos deu o privilégio de sermos morada do seu Santo Espírito, mas Deus nos convocou para fazer parte da família dele, e Jesus nos chamou como membros do seu corpo. Tudo isso pressupõe comunhão e unidade, aleluia. Nós não temos a liberdade de escolher o que nós queremos ser. Você não pode escolher, eu sou templo do Espírito, eu posso cultuar Deus de casa. Não, você é templo do Espírito, você é família de Deus, você é parte do corpo de Cristo, aleluia. Todas essas qualificações são conjuntas e estão sobre a nossa vida, e cada uma revela uma verdade diferente. Quando a Bíblia fala que nós somos templo, ela está revelando a nossa habitação. Nós somos habitados pelo Santo Espírito. Quando a Bíblia fala que nós somos igreja, ela revela a nossa identidade. Ela está falando que nós pertencemos à família de Deus. E quando a Bíblia fala que nós somos parte do corpo de Cristo, ela está revelando
revelando a quem nós nos submetemos. Aleluia. E qual é a nossa função, como nós contribuímos nesse corpo. Aleluia. Glória a Deus. Se a igreja é a família de Deus, se nós representamos juntos o corpo de Cristo, é inegável que precisa haver comunhão entre nós. Por quê? Porque não dá para ser igreja sozinho, meu irmão. Não dá para ser família de um membro só. Assim como não dá para ser um membro só ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus. O Senhor nos chama para andar em unidade e comunhão. Se você tem essa visão de que você não precisa congregar, de você não precisa se submeter a uma igreja, que uma igreja, uma autoridade, né, levantada por Deus, é só mais uma invenção humana, eu sinto te dizer que você tem uma visão antibíblica, que não está conforme a palavra de Deus. Aleluia. Os teólogos chamam esses, né, que não se submetem, aos desigrejados. São aqueles que acham que a igreja física, né, a igreja, uma instituição estabelecida, ela não provém do Senhor, porque eles só consideram a parte do templo e o Espírito, né? Eu sou templo do Espírito Santo, não preciso de mais nada. E não é isso, nós pertencemos a uma grande família com um único Pai, que é Deus. Aleluia. John Stott, a respeito disso, afirma o seguinte: além do nosso compromisso com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. Aliás, ambos estão intimamente ligados um ao outro, pois a igreja se encontra no centro da vontade de Deus. O propósito de Deus concebido antes da eternidade, realizando-se através da história e a ser aperfeiçoado na eternidade futura, não é somente salvar indivíduos isoladamente, perpetuando assim nossa solidão. Antes, seu desejo é chamar um povo para si e edificar a sua igreja. Aleluia. Quando nós compreendemos toda essa verdade, templo do Espírito, membros do corpo, membros da família de Deus, então nós compreendemos que nós fomos chamados para amar e adorar a Deus sobre todas as coisas, mas para vivermos também em comunhão com os nossos irmãos, em amor, preservando a unidade que o próprio Espírito já estabeleceu entre nós. Aleluia. E há disposições bíblicas que nos comprovam a necessidade dessa comunhão e dessa unidade. Eu poderia ficar até domingo falando dessas disposições, mas eu trouxe algumas para que você tenha noção, até para quando você for conversar com alguém, né? Você pode ser membro, atuante dentro do corpo de Cristo, mas que você tenha a noção para poder conversar, se justificar. Por que você pertence à igreja? Porque no mundo de hoje em dia, todo mundo acha tão careta: nossa, você vai na igreja? Você tem alguma função na igreja? Eu pertenço à igreja porque eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço à família de Deus. E há disposições bíblicas que resguardam, né, o que eu estou fazendo. Eu estou debaixo da bênção do Senhor. Amém? Primeira disposição bíblica que fala sobre bênçãos específicas reservadas para a nossa comunhão e unidade. Quando nós estamos em comunhão, o poder de Deus se manifesta de forma diferente. Meus irmãos, há manifestações do poder de Deus que são mais evidentes quando nós nos reunimos em concordância, buscando o mesmo Deus, glorificando e adorando, porque Ele está no meio de nós. O seu poder é palpável. Aleluia. Salmo 133, versículo 1 ao 3 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer uma evidência que prova isso? Pentecostes. O que a palavra diz, né? Que o Senhor ordenou: permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele deu a ordem aos seus apóstolos. E aí a palavra de Deus fala que eles estavam todos reunidos num mesmo lugar, no mesmo espírito de oração e obediência. E de repente do céu vem um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa de todos que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A nossa comunhão, é por isso que nós fazemos campanha juntos, é por isso que nós fazemos jejum juntos, porque a nossa comunhão gera manifestação do poder de Deus. E é por isso também que Satanás trabalha tanto para quebrar a comunhão entre os irmãos, com fofoca, com desunião, com brigas, com contendas.
Charles Spurgeon, teólogo, fala que Satanás odeia a comunhão cristã. Seu alvo é manter os cristãos separados, justamente porque juntos nós somos uma dinamite no inferno. Aleluia! É justamente por nós entendermos que em comunhão e unidade Deus se manifesta de forma diferente, que nós precisamos entender que não pode ser de qualquer forma. Aleluia, porque não basta nós somente nos reunirmos. Nós precisamos nos reunir com temor, com reverência, com arrependimento de pecado, com santidade, caminhando conforme a vocação, conforme o chamado que nós fomos chamados como filhos de Deus. Aleluia. Segunda, quando estamos em comunhão, nós enquanto família de Deus desempenhamos corretamente nossos papéis. Meus irmãos, nós só somos chamados filhos através de Cristo Jesus. E nós só nos consideramos irmãos através de Cristo Jesus. E quando nós estamos em comunhão, nós desempenhamos corretamente os nossos papéis enquanto irmãos. Quais papéis são esses? Ensino, correção, admoestação, encorajamento, ânimo, instrução, ajuda, intercessão e assim por diante, sempre pautados, suportando uns aos outros por amor. Por quê, meus irmãos? Porque sozinho a gente não consegue ver onde a gente está errando, a gente não consegue ter força necessária para prosseguir. A fé não é para ser vivida sozinha. A palavra de Deus é uma palavra relacional. O tempo todo nós somos convocados a nos relacionar com Deus e nos relacionar entre nós. Aleluia! Terceiro ponto, quando estamos em comunhão, nós enquanto membros do corpo de Cristo, em unidade, crescemos, amadurecemos, desenvolvemos nossos dons, somos governados por Cristo e desempenhamos nosso ofício de crescimento da igreja. Amém? A metáfora que o apóstolo Paulo fala, que nós somos membros de um só corpo, mostra o quanto nós somos dependentes um do outro e ambos de Cristo Jesus. Aleluia! Efésios 4,16 diz: nele, em Cristo Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A comunhão nos ajuda a preservar a unidade que foi estabelecida pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia! Deus não deu dons espirituais iguais para todo mundo. Ele deu dons diferentes para pessoas diferentes, e através desses dons, a multiforme sabedoria de Deus é expressa no nosso meio. Tem pessoas que são muito abençoadas para falar da palavra de Deus, tem pessoas como eu e o pastor Maurício queria, que são muito abençoadas para cantar, né? Deus não me deu esse privilégio. Então essa multiforme sabedoria de Deus é manifesta através dos dons. Se nós não temos comunhão, se nós não congregamos, como é que nós somos beneficiados com esses dons? Como é que nós aprendemos da palavra de Deus com alguém que tenha o dom de ensinar a palavra? Como é que nós somos ministrados, né? Através de um louvor, de uma oração, dos dons de profecia, se nós não temos comunhão. Aleluia! Nossa comunhão em unidade, pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, nós crescemos, amadurecemos, somos governados por Cristo e desempenhamos o papel de fazer a igreja conhecida e crescer essa família. Nosso papel é crescer essa família ser grandona e adicionando pessoas para que conheçam a Cristo e também façam parte dessa família. Quando estamos em comunhão, nós, enquanto ovelhas dele, encontramos nele nosso pastor, a nossa direção e a nossa proteção. A palavra de Deus em João 10, a partir do versículo 14, diz que elas, falando das ovelhas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe quando que nós somos rebanhos de Cristo? Quando nós estamos juntas. Contrário a isso, nós somos ovelhas desgarradas. E ovelhas desgarradas são presas fáceis para Satanás. Quando nós estamos juntos, nós somos o rebanho de um só pastor, que é o nosso Deus. Aleluia! E por último, quando nós estamos em comunhão na casa do Senhor, enquanto a sua noiva, nós nos preparamos para a sua volta. Meus irmãos, a igreja de Cristo é também chamada a noiva, a qual ele voltará para nos buscar.
os mais belos adornos que nós podemos procurar, que é santidade, é um caráter transformado, pureza, os frutos do Espírito, nós vamos desenvolver em comunhão com Deus e comunhão entre nós. Lembre-se que Deus vai vir para buscar a sua noiva, a sua igreja, não indivíduos dispersos. Aleluia! E agora eu quero fechar o Salmo 122 com aplicação prática para os dias atuais. Quero trazer 4 aplicações práticas, para você não pensar assim, tá, e aí, eu faço o que com essa palavra? Vamos aprender as 4 aplicações hoje. Primeira delas, nós devemos nos alegrar por cultuarmos a Deus livremente e por, juntamente com os nossos irmãos, nos tornarmos a igreja do Deus vivo. É um privilégio termos livre acesso a Deus na sua casa. Do mesmo jeito que os peregrinos se alegravam em ir a Jerusalém na casa do Senhor e desfrutar da comunhão com os irmãos, que nos alegremos pelo mesmo motivo. Aleluia! Augusto Nicodemos, que é pastor, teólogo, ele diz o seguinte: se você não se alegra em estar na casa de Deus, em ter comunhão com seus irmãos, examine seu coração. O problema não está na casa de Deus, mas está em você. É possível que suas expectativas estejam erroneamente depositadas em algo que não seja Cristo Jesus. Nosso dever deve ser de nos alegrarmos pelo privilégio de buscarmos a Deus. Aleluia. Segunda aplicação prática: veja a igreja como ela é e lembre-se que ela representa a família de Deus, da qual você faz parte. Meus irmãos, a igreja física, ela tem defeito? Tem defeito. Ela é feita por pecadores, mas pecadores arrependidos. Todos nós somos peregrinos em direção à Nova Jerusalém. Não justifique a sua falta de submissão à igreja ou a sua falta de compromisso com a igreja por conta disso. Aleluia. Não seja displicente por esse motivo. A igreja é a vontade de Deus para a nossa vida. É o seu plano e não é outro. Por isso, respeite, honre e ajude os membros dessa família. Cada um foi colocado ali por Deus, capacitado por Ele, com dons e talentos, para estarem exatamente onde estão. Nós não estamos aqui para competir, nós estamos juntos para glorificar a Deus. Aleluia! Terceiro ponto: ore pela igreja, interceda por ela. Ore pelos líderes levantados pela igreja. Assim como os peregrinos, peça a Deus paz e prosperidade na igreja e no meio da igreja. Clame para que Deus a mantenha próspera e abençoada. Ore pela família que conduz esse ministério. Você tem orado pelos seus pastores, pela família pastoral que o Senhor levantou? Você tem orado por eles, né? Estar à frente, meus irmãos, de uma igreja física, nem se compara estar na escala diante de ser pastor. É desgastante, é doloroso, é sacrificante. E nós, enquanto membros de um corpo, que nós pertencemos todos juntos, é o nosso dever ajudá-los e orar por eles. Não deixe, não se esqueça que nós fazemos parte como membros de um só corpo. E se um só desses órgãos padece, todo o corpo sofre, inclusive Cristo Jesus. Ore pelos seus membros, ore pelos pastores, ore por aqueles que Deus levantou para estarem à frente da obra. E quarto e último, busque o bem da igreja, proteja sempre. A igreja ela tem que ser abençoada por nós, como aqueles peregrinos se comprometiam a buscar o bem de Jerusalém, por amor a Deus e por amor à comunhão. Nós devemos também nos comprometer. A igreja ela não deve ser caluniada, ela não deve ser difamada, rejeitada ou apedrejada, porque o papel de defendê-la é nosso, assim como o papel de preservar a unidade que o Espírito Santo já estabeleceu também é nosso. Aleluia! Se envolva com a sua igreja, lute pela sua igreja, defenda das fofocas e da hostilidade. Toda vez que você for falar da igreja, você lembre que você faz parte dela e que ela é a família de Deus. Aleluia! E não se esqueça que buscar o bem também envolve contribuição financeira para o seu sustento. É o nosso dever manter essa casa de pé.
Aleluia, com os nossos recursos, com a nossa oração e com a nossa comunhão. Graças a Deus.